Olá pessoal, nesse vídeo eu vou responder a seguinte pergunta: a filosofia nasceu na Grécia? Será que dá para contestar essa ideia que é clássica de que a filosofia nasceu na Grécia, lá no século VI, no período pré-socrático chamado, os autores filósofos anteriores a Sócrates, que discutiam sobre a physis, buscando a arqué, ou a filosofia já existia antes daquele período em outros locais, não na Grécia e não no século VI, mas em outros locais do mundo e bem antes do século VI a.C. Bom, então é sobre isso que falaremos neste vídeo, se de fato a filosofia nasceu na Grécia ou não. Antes de começar o assunto, eu peço para vocês curtirem, se inscreverem e comentarem algo aqui no vídeo para ajudar aqui o meu trabalho aqui no YouTube, porque isso acaba sendo muito importante, esse retorno de vocês, esse engajamento de vocês. Então, comentem algo aqui nos comentários para dar aí um maior engajamento, porque isso é super importante. Peço para vocês fazerem isso, beleza? Então vamos ao assunto, que é justamente se a filosofia nasceu na Grécia. E aqui eu vou citar um filósofo senegalês que defende justamente a tese de que ela não nasceu na Grécia. Então veremos o que esse filósofo senegalês diz e por que ele acaba contestando a tese de que a filosofia nasceu na Grécia no século VI, que é uma tese aí trabalhada pela historiografia da filosofia, pelas grandes histórias da filosofia. Se nós pegarmos qualquer livro de história da filosofia, quase todos vão defender justamente a tese de que a filosofia nasceu na Grécia. Lá com Tales de Mileto, no século VI, depois vem Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, depois vem o Parmênides, Zenão, Melisso, enfim, tem uma galera aí desse período. E o filósofo senegalês chamado Bachir Diagne, ele vai falar que não é bem assim. Então vamos ver o que ele diz. Bom, é necessário questionar, segundo Bachir Diagne, a tese eurocêntrica de que a filosofia nasceu no século VI, na Grécia Antiga. Então aqui nós temos essa concepção eurocêntrica de que o eurocentrismo, que tudo gira em torno da Europa, a filosofia nasceu na Europa, na Grécia, no século VI, então, e os outros locais do mundo? África, e outros locais, por que não pensar a filosofia nesses outros continentes e não apenas na Europa? Bom, segundo ele vai então criticar essa tese eurocêntrica. Além disso, ele sustenta a tese de que a filosofia é revolucionária. Então falaremos sobre, primeiro, que a filosofia não nasceu na Grécia e, segundo, a filosofia é revolucionária. Essa é a concepção dele da filosofia, que ela é revolucionária. Eu peguei alguns trechos de uma entrevista que ele deu ao jornal Correio no dia 15/8/2019. Então eu vou trabalhar com esses trechos dessa entrevista que ele acabou dando a um jornal aqui do Brasil, quando ele veio para cá dar uma palestra. Então eu peguei esses trechos para trabalhar aqui com vocês a partir da concepção dele. Porque isso é super importante para a gente analisar, justamente porque interessados por filosofia acaba sendo interessados também pela história da filosofia, pela origem da filosofia. E estudar a origem da filosofia, de certa forma, é entender o que é filosofia. Não é algo simples e banal essa pergunta, onde a filosofia nasceu, porque isso define o tipo de filosofar, que vem justamente com essa filosofia que surgiu, sei lá, na Grécia, no século VI, em outros locais. Bom, então veremos aqui o que ele diz nesta entrevista. Citarei ele então para comentar a fala dele. A filosofia não tem começo e nem terra de eleição. Bom, aí já fica claro, né? Que ele já questiona essa concepção, não, século VI, na Grécia Antiga. O que concebemos como a história da filosofia ocorreu no início do século XIX e se deve principalmente a Hegel. Aquilo que nós entendemos da história da filosofia, antiga, medieval e moderna, até Hegel, até o século XIX, vem com Hegel, segundo ele, que a filosofia nasceu na Grécia, no século VI. O Heidegger também vai trabalhar muito no texto O que é isto a filosofia, justamente a tese de que a filosofia é grega, tanto na sua origem como também na própria pergunta o que é isto, é uma pergunta grega. E toda a filosofia que vem daí e a ciência que vem da filosofia
é grega, segundo Heidegger. E aqui ele cita o Hegel. O Hegel também, na sua concepção de uma história da filosofia, o Hegel sustenta essa concepção. Então, isso que nós entendemos, diz ele, por história da filosofia, teve início no século XIX com Hegel. A filosofia seria a própria à Europa, seu telos, seu destino. Hegel diz isso. A filosofia é própria à Europa, o seu telos, o seu destino, o destino da filosofia, aquilo que ela é próprio da Europa. Bom, foi neste contexto que se inventou a ideia de que a filosofia nasceu do nada, de um milagre grego. Essa é a concepção clássica. Do nada, a filosofia surge, como se fosse um grande milagre. Claro, não é assim do nada, brotou, mas a partir das circunstâncias históricas, culturais, sociais, a questão da democracia, a questão do debate possível por meio desse processo mais democrático, a questão das religiões da época, etc. Tudo isso acabou gerando a filosofia como nós conhecemos hoje e surgiu na Grécia. Essa é a tese, trabalhada por várias histórias da filosofia. E ele questiona. Bom, foi neste contexto que se inventou a ideia de que a filosofia nasceu do nada, de um milagre grego. Pelo contrário, diz ele, devemos concordar que a filosofia não tem um começo nem lugar de escolha. E ele diz, não, calma aí, a filosofia não tem um começo e ela não tem um lugar de escolha, então não dá para falar que a filosofia nasceu aqui, nessa época, com essa pessoa. A filosofia não tem um começo e a filosofia não tem um lugar de escolha. A filosofia é uma atitude e ela não é algo, não é um produto que foi criado do nada por alguém ou por uma cultura, no caso a cultura grega. E aqui eu vou citando essa entrevista que ele deu, várias frases. E, claro, eu não vou citar a entrevista toda, apenas algumas frases, mas que vai ajudar a gente a entender um pouco isso. Durante muito tempo, diz ele, o Ocidente se definiu como o local do universal e que se identifica como universal. O que significa isso, né? O Ocidente, daí da Grécia e toda a história ocidental, ela se define como o local do universal. E ela se identifica com esse universal. O universal aqui remete a essa verdade, a esse todo. Então, o Ocidente é o local onde nasceu, no caso aqui, a filosofia. E a filosofia é grega, a filosofia é ocidental. Ele citando, questionando também. No fundo, o Ocidente ergueu sua própria particularidade dentro desse universal ao pedir ao resto do mundo para se basear nessas regras criadas por ele próprio. Na verdade, o Ocidente não é o universal. Ele não criou o universal. Ele apenas criou o universal e falou que isso é universal e definiu as regras desse universal. Então, o Ocidente puxou para si, não, eu sou o criador do universal, as regras são essas e é assim que funciona. Nós podemos pensar aqui a questão da colonização, por exemplo, e aqui fica mais fácil de entender, porque aí tu tem um país europeu que vai lá para uma colônia na África e define como aquele povo deve viver. Da mesma forma, no sentido de pensamento. Então, o Ocidente define como nós devemos pensar, como nós devemos raciocinar, como nós devemos filosofar. E segundo o Diagne, não é bem assim. Não é nada assim, na verdade. Cito ele. O mundo decolonizado é um mundo essencialmente plural. Essa decolonização, essa filosofia decolonial aqui, que ele está inserido como um autor dessa filosofia, é um mundo plural. Não é um mundo que tem um universal num determinado continente, que é definido para todo sempre. Mas é um mundo plural. A questão da pluralidade vem com essa questão pós-colonial, com essa filosofia pós-colonial. A questão que nós fazemos agora é se é necessário esse universal que foi definido pelos ocidentais. Eu sou daqueles, diz ele, que pensa que o universal é necessário. Então nós podemos pensar aqui, então significa que ele está criticando o universal, que foi criado pelo Ocidente, pelos ocidentais, ou pela filosofia que nasceu na Grécia. Então ele fala que o mundo é plural, então ele vai eliminar o universal? Não, ele diz, eu não sou daqueles que vai eliminar o universal, porque para ele o universal é necessário.
O universal é a expressão de que temos em comum e daquilo que nós temos em comum e que compartilhamos dentro da condição humana. Há algo em comum na condição humana. Todos nós compartilhamos esse algo em comum na condição humana. Não importa se eu sou brasileiro, chinês ou grego. Não importa se eu vivo no século XXI ou no século VI a.C. Há algo comum na humanidade. E é justamente isso, desse algo comum que todos nós compartilhamos. E é esse o universal que ele defende. E não o universal que os ocidentais criaram e falaram que essas são as regras desse universal. E mais, de maneira objetiva, diz ele, nós compartilhamos a mesma finalidade. Daí ele cita um exemplo. Que finalidade a humanidade compartilha? Bom, pode ser a questão do meio ambiente, que nos obriga a pensar de forma filosófica o que significa morarmos juntos na Terra. É necessário que seja um universal de encontro, de diálogo. Um tema para todos, com certeza, é a questão ambiental, é a questão do cuidado com o planeta, porque todos nós vivemos nesse planeta. Então, se o planeta não vai mais continuar existindo, porque nós vamos acabar com o planeta, bom, aí então todo mundo vai se lascar. Então, algo em comum é justamente, por exemplo, a questão do meio ambiente. E todo o debate, todo o encontro, ele deve se dar com diálogo e não com alguém de cima para baixo implantando este é o universal. E aqui esse universal seriam as regras de pensar, as regras de falar, as regras do debate. Não. Porque as regras sempre são criadas por alguém. E se esse alguém cria as regras, bom, ele define aquilo que é certo e aquilo que é errado. Para Diagne, a filosofia está ligada ao debate, sendo que muitas civilizações africanas tinham espaço de debate, e aqui o debate democrático, antes da ágora grega. A filosofia surgiu fora da Grécia Antiga, diz ele. Então, muitas civilizações africanas tinham espaço de debate. Filosofia é debate. Bem antes do século VI, na ágora grega, na Grécia Antiga, quando muitos historiadores, como Hegel, como Heidegger, e aqui, enquanto história da filosofia, ou tantos outros, como Reale, Antiseri, vão falar que a filosofia nasceu no século VI na Grécia Antiga. Não, bem antes, na África, já existia esse espaço de debate. Então isso significa que a filosofia já existia na África bem antes do século VI. Porque se filosofia é debate existia naquela época, bem antes e fora da Grécia, bom, então já era filosofia. Se filosofar é tratar sobre o sentido da vida e sobre a finitude, diz ele, muitas culturas antes do século VI e fora da Grécia debatiam sobre isso. Logo, já existia filosofia aí. Por quê? Porque dois temas centrais da filosofia até hoje são o sentido da vida e a finitude humana, a questão da morte. Bom, isso já era debatido em outros locais bem antes do século VI a.C. Cito mais alguns trechos da entrevista que ele deu. Diz ele, a filosofia sempre foi revolucionária, mesmo quando ela estava calma e tranquila. Porque, na verdade, a razão desse estado das coisas é simplesmente porque a filosofia é um processo que toma as coisas nas raízes, que traz a partir das raízes. Eu acho esse trecho aqui fantástico, por quê? Porque aqui, de certa forma, ele está definindo o que é o filosofar. Diz ele, a filosofia, daí vem o filosofar. Da filosofia, entendendo o que é a filosofia, nós podemos filosofar. E ele diz, a filosofia é revolucionária. Esse é o conceito que ele acaba debatendo e defendendo. Na verdade, a razão desse estado das coisas, dessa revolução, é porque a filosofia é um processo. Filosofia é um processo. Filosofia é revolucionária. E esse processo que ele diz aqui é tomar as coisas pelas raízes, ou seja, ir aos fundamentos. A filosofia vai aos fundamentos. E ir aos fundamentos não foi algo que foi inventado na Grécia Antiga no século VI. Mais um trecho da entrevista. Ela não se contenta em ter ideias simplistas. Não, isso é senso comum. Filosofia não é senso comum. Nós vemos que muitos regimes autoritários desenvolvem ideias extremamente simplistas. Falamos de slogans com frases bem curtas, de afirmações, e a filosofia não funciona dessa forma.
a filosofia ela acaba se chocando com regimes autoritários. Por quê? Porque esses regimes autoritários defendem certas ideias muito simples e muito bobas, que com um pouco de filosofia nós já questionamos e falamos, não faz sentido isso. Então, por isso a filosofia é revolucionária, porque ela jamais aceitaria um regime totalitário. Diz ele, a exigência da verdade, a exigência de examinar, que são duas coisas da essência da filosofia, exigência da verdade e exigência do examinar. Exame e verdade, duas coisas da filosofia. Não combinam com o slogan político que finge não precisar da verdade e dos fatos. E aqui nós podemos citar a questão das fake news. Não precisa do fato, não precisa da verdade. E muitos regimes políticos, eles são criados a partir de fake news. Bom, é justamente o oposto da filosofia, que busca a verdade, que busca o exame, o examinar. E a filosofia é inimiga de um processo autoritário, mesmo que ela não grite. O simples processo filosófico é revolucionário. A filosofia é revolucionária, ela não vai lá gritar, mas ela em si é revolucionária, porque ela busca o exame, porque ela busca a crítica, porque ela busca a raiz, porque ela busca a verdade. Bom, pessoal, então eu quis mencionar este pensador, esse filósofo senegalês, que defende essa concepção de que a filosofia não nasceu na Grécia, que é uma concepção clássica aí das histórias da filosofia. Peço para vocês comentarem aqui no vídeo o que vocês acharam do vídeo e qual a visão de vocês sobre isso. Vocês concordam com esse pensador ou vocês discordam? E aí vocês podem justificar o porquê concordam ou o porquê discordam. Um forte abraço e até o próximo vídeo.